desafiado a pensar um pouquinho sobre uma série de mensagens chamada Cuidando do Corpo. Deus tem falado muito fortemente a mim e a muitos dos pastores da nossa geração para que nós venhamos trazer um alerta às nossas comunidades, às nossas igrejas, aos nossos irmãos e irmãs, às nossas famílias, às mães que cuidam das refeições da casa, aos pais que devem orientar o crescimento dos filhos, diante de um movimento, diante de uma geração que de forma avassaladora tem sido domesticada numa tecnologia que tem atrofiado física, psicológica e mentalmente as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos pensar em cuidar do nosso corpo. E falar sobre cuidado do corpo é falar sobre Bíblia, é falar sobre uma mensagem extremamente espiritual. E o meu desejo nos próximos encontros aqui é que você, ao debruçar sobre esses textos bíblicos, você perceba o quanto que de fato nós estamos negligenciando um tema muito importante e um tanto quanto espiritual. E eu espero que você seja convencido, a partir destas mensagens, a mudar hábitos na sua vida e a construir novos bons hábitos que vai fazer com que você se torne, sim, um filho, uma filha de Deus mais saudável, física, mental e espiritualmente. Em primeiro lugar, entenda que Deus tem um propósito redentivo para a nossa vida de modo integral. Enquanto você não entender isso, você não vai se apropriar de tudo aquilo que Deus propôs para nós. Deus tem um plano redentivo, salvador, restaurador da nossa vida como um todo. A ideia de integral é que quando Jesus, o Jesus homem, perfeitamente homem, que morreu naquela cruz, fisicamente morreu naquela cruz, ressuscitou fisicamente, corporalmente, é para restaurar, é para redimir a nossa vida integral, inclusive fisicamente falando. O meu ponto de partida vai a partir de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, vai estar aqui no slide, você pode acompanhar na sua Bíblia, quem nos acompanha pela internet. 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 23. Entre alguns outros textos importantes, em que nós vamos fazer aqui como que se fosse um alicerce. Eu quero que você caminhe comigo nos próximos encontros, nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, e você estabeleça andar sobre esta rocha que nós vamos ler aqui. O nosso ponto de partida, a despeito de versículos que falam a respeito deste propósito redentivo integral da nossa vida. Olha só, por exemplo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Não apenas Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos santificar em parte, na parte espiritual. Ele deseja nos santificar em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam então eles conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de cantar agora, virá o Rei dos Reis, cantamos e almejamos esse encontro com Ele, mas nós estamos realmente nos preparando integralmente para isto? Ele deseja nos encontrar em sua vinda, conservados. E conservação aqui é um estado em que Deus deseja nos ver muito parecidos ou perto daquilo que foi o projeto que Ele tinha para você, como indivíduo, como pessoa, como personagem, alma, corpo, espírito.
o seu jeito, as suas características, que o pecado veio para deturpar esta imagem, corporalmente, espiritualmente e mentalmente. O diabo veio para roubar, matar e destruir você como um todo, mas em Cristo, Ele deseja nos encontrar conservados, íntegros, inteiros, irrepreensíveis em sua presença. Não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Um outro texto importante é o texto de Romanos capítulo 8, verso 23. O texto de Romanos, ele é importante porque ele aponta para o fato de que nós estamos esperando também nesse contexto da vinda de Cristo, quando ele vai dizer agora, não somente isto, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, aqueles que já estão desfrutando da obra de Deus, aqueles que se converteram, aqueles que já têm um relacionamento pessoal com o próprio Deus em Cristo Jesus, e já estão vivenciando os sinais do reino, já estão se debruçando na palavra, as promessas de Deus já estão se manifestando na vida dessas pessoas. A nós que estamos vivenciando os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. E amados, eu desejo quebrar aqui o paradigma de que você talvez venha pensar que lá na sua conversão, você foi adotado apenas como um filho espiritualmente. Não, veja o que o texto diz: ansiamos a adoção como filhos, a redenção do nosso espírito, da nossa alma. Não, a adoção do nós como filhos, a redenção do nosso corpo, porque o nosso corpo foi comprado por Cristo, nós como um todo, não apenas a nossa alma, não apenas o nosso espírito. Um outro texto importante que vai alicerçando essa nossa caminhada é o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 20. Veja lá, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Paulo ele vai costurando esse pensamento quando ele diz: e por meio dele, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas. E quando Paulo diz todas as coisas aqui, é todas as coisas, as físicas e as espirituais. Ele vai dizer, inclusive, tanto as que estão na terra, em ordem, primeiro as que estão aqui na terra e depois nos céus. Então, tudo que Deus deseja reconciliar nele, na sua vida, começa aqui na terra e será concluído lá no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui é importante esta compreensão de que Deus em Cristo está reconciliando nele todas as coisas, numa dimensão terrena, em que nós nos envolvemos nesse reino, fisicamente, assim quanto os desdobramentos eternos, que não dependem de nós ainda. Os terrenos, sim, e é sobre isso que nós queremos falar. E por fim, um último texto que vai nos ajudar então nesse alicerce é Efésios capítulo 1, versículo 10. Paulo então, ele está escrevendo as cartas naquela época às igrejas e ele está convencendo os irmãos, como naquela época, como nos nossos dias, a respeito dessa conversão, desse convergir todas as coisas em Cristo. Veja lá, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui a ideia de administrar o ápice da vontade de Deus, na plenitude dos tempos. Deus está fazendo convergir todas as coisas celestiais e terrenas. Nós incorremos no erro de encarar apenas o plano da salvação como sendo espiritual, e não um plano que inclui salvação corporal. Houve em algum momento da doutrina que fora ensinado a compreensão de que o plano de Deus ele é plenamente espiritual.
e que qualquer perspectiva corporal, física, terrena da nossa vida, ela é pagã, ela é imoral, ela é pecado. Em que, inclusive, quem esteve com a gente na última quinta-feira, nós vimos lá de que, inclusive, o que nós não queremos ensinar a despeito dessa série de mensagens é te incentivar, em primeiro lugar, a pensar como que se o foco agora é, então, pensar nas coisas terrenas. Não é uma contradição aqui. Mas é fazer você entender a encarar a vontade de Deus para nós dentro da perspectiva dele, não nossa. Então, em primeiro lugar, não é uma questão de estética, cuidar do corpo. É uma questão de saúde. É uma questão de compreensão do plano de Deus para a nossa qualidade de vida, já agora. Que o Deus que nos criou para vivermos plenamente nele, no jardim do Éden, o pecado destruiu essa possibilidade, mas que agora em Cristo, todas as coisas estão sendo convergidas a serem restauradas, inclusive o seu corpo, o corpo do teu filho, da nossa próxima geração, que está viciada em telas, está viciada em internet, está viciada em imoralidade sexual, está viciada em tantas outras coisas, em aparência, em estética, influenciados por uma cultura mundana, pagã, demoníaca, e Deus deseja restaurar a integridade física da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. A ressurreição de Cristo, inclusive, é uma prova cabal do plano de Deus a despeito de um plano físico. Pois nós vemos que o Deus que vai ressuscitar corpos físicos, em 1 de Coríntios 15, 53, claramente que serão corpos transformados, mas é um corpo físico que vai ser transformado, ressuscitado para o reino estabelecido, para ser vivido, inclusive nesta terra, por 1000 anos. Leia Apocalipse, leia a revelação dos 1000 anos que Cristo vai reinar entre nós, sendo nós restaurados e ressuscitados fisicamente, corporalmente, para um reino onde tal corpo será plenamente saudável, sem dor, sem choro e sem morte. Amados, entenda que Jesus nasceu, viveu, morreu com um corpo verdadeiramente físico. Ele ressuscitou e conviveu com os discípulos por 40 dias com um corpo físico. Subiu aos céus, está à destra do Pai, com um corpo físico. E ele voltará para governar em seu reino milenar e literal, físico e real. Portanto, por que nós estamos, ou em que ponto da história a igreja negligenciou ensinar as ovelhas de Cristo a não cuidar do corpo, que é de Cristo? Somos templo do Espírito Santo, somos obras de Deus, o seu corpo é especial para Deus, a sua saúde é importante para Deus, a sua saúde física, mental, psicológica, espiritual. Agora, em segundo lugar, você precisa entender que, no entanto, a despeito do plano de Deus, que Ele projetou a restauração de todas as coisas espirituais e físicas, no entanto, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos carnais, que nós somos de uma natureza em que a nossa natureza, na perspectiva humana e debaixo do pecado, é uma natureza podre. Ele mesmo nos criou, Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou então ser vivente. Deus sabe, porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem me criou, Ele nos criou do pó da terra. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos frágeis,
principalmente depois da influência do pecado e da natureza carnal que entrou no mundo ao qual nós vivemos. Um mundo deturpado, um mundo que se desvia facilmente, em que a nossa natureza e o nosso corpo, como nós vimos lá em Romanos, geme as consequências do pecado, porque a nossa fragilidade, o nosso corpo sofre. E a grande consequência desse sofrimento, dessas consequências, é a morte. Em algum lugar das Escrituras vai dizer, olha, tenha esperança, porque lá quando chegar nos 70, 80, vai ser dor e sofrimento. Até a morte, até que Cristo volte, o nosso corpo vai gemer. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe das nossas limitações. Assim como Paulo também, ele continua tecendo essa argumentação lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, quando ele vai dizer, inclusive temos, porém, esse tesouro, que é o Espírito Santo em nós, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Deus sabe que nós somos vaso de barro. Mas amém, que nós somos esse vaso que pode ter a unção desse tesouro que produz de novo vida a essa carne mortal. Esse tesouro que é a unção do Espírito Santo. Deus lá no jardim soprou nas narinas do homem, de Adão, o sopro da vida, e ele se tornou ser vivente. Mas por causa do pecado, ele se tornou ser mortal. Mas agora, habitados pelo Espírito, por esse tesouro, mesmo sendo vasos de barro, vai se mostrar um poder que atua em nós. E esse poder que a tudo excede não é nosso, é dele. A glória é dele. Entenda então, em segundo lugar, que Deus sabe das suas limitações, que você é humano, que você é pó, que você é um vaso de barro e que você precisa de manutenção, você precisa de cuidado, você precisa ser amado, você precisa ser cuidado, porque outrora negligenciada qualquer tentativa de um cuidado da nossa saúde, nós vamos padecer, nós vamos sofrer. E o plano de Deus para nós, que não é apenas uma glória eterna, futura, mas ela é sim uma perspectiva de abraçar as bênçãos e a realidade de promessas para hoje, para agora, para a nossa vida. Portanto, em terceiro lugar, e isso foi legal, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, e fica aqui uma dica: acompanhe essa série de mensagens, ouvindo, estudando as mensagens do pastor Luciano Subirá sobre uma série de estudos também sobre o cuidado do corpo. Se possível, digita lá no Google, você pode até comprar o livro dele, O Cuidado do Corpo, que é um resultado de mensagens que ele pregou que se tornou livro. Uma das lições importantes que, em terceiro lugar, eu queria apontar para você aqui, é quando ele fala a respeito de, para nós entendermos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos não espiritualizar tudo. E esse foi um dos erros que a igreja evangélica cometeu na história do cristianismo, especialmente igrejas neopentecostais que espiritualizam tudo. Você não pode espiritualizar tudo quando o seu corpo é uma estrutura física, natural, com suas limitações. E isso vai te ajudar ao compreender a diferença, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre corpo e sobre carne. É diferente. Outrora, lá atrás, colocaram corpo, quando a Bíblia fala de corpo, colocaram no mesmo pacote quando falava sobre carne, mas tem diferença. Quais são as duas diferenças? Quando a Bíblia fala sobre carne, é uma referência, sim, à nossa natureza carnal. E não é esta que nós devemos cuidar. A Bíblia fala que nós devemos, muito pelo contrário, matar a nossa carne. O Espírito Santo luta contra a carne contra o Espírito. E não é sobre isso que nós estamos falando. Cuidar da carne. Pelo contrário, você tem que matá-la. Mas quando a Bíblia fala, por outro lado, sobre o nosso corpo, o corpo que Deus criou, que é templo do Espírito Santo, é diferente.
E é sobre esse corpo que nós devemos cuidar. Então a linguagem de carne é uma coisa que nós devemos matar, ok? Dá tiro espiritual na carne. Mas no que se refere ao corpo que Deus nos deu, e nós devemos ser bons mordomos e administradores, porque nós somos então casa, morada, corpo, templo do Espírito Santo. Como disse o pastor Fernando Leite, Deus não vai fazer por você o que é você quem tem que fazer. Deus não vai decidir por você decisões que são suas. O que você põe na sua mesa para você comer e a sua família. O tempo que você precisa de lazer, o tempo que você precisa de atividade física. E depois não adianta daqui 2, 5, 10, 15 anos chorar as pitangas e espiritualizar, porque a doença veio e faz parte. A vida é assim. E fica mendigando milagres de cura. Sendo que é nossa responsabilidade não espiritualizar, mas cuidar daquilo que Deus nos deu. Decisão que é nossa, Deus espera que nós tomemos. Atitudes que são nossas, cabe a nós gerir e administrar as nossas vidas, a nossa saúde, o nosso tempo e tudo aquilo que é desdobramento de um bom cuidado do nosso corpo. Você quer alguns exemplos de não espiritualizar? O primeiro, na ressurreição de Lázaro. Jesus tinha poder para entrar naquele sepulcro e ressuscitar Lázaro. Mas ele chega nos discípulos e fala a eles, tirem as pedras, tirem a pedra, arrastem a pedra. Cabe ao homem fazer o que é parte dele. Jesus poderia levitar aquela pedra, já criar todo um ambiente mais dramático, espatifar aquela pedra no chão. Vem Lázaro, venha logo. Não. Ele pediu para que os discípulos retirassem a pedra. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Jesus não espiritualizou ali. Um outro exemplo, quando Timóteo, você pode ver isso lá em 1 de Timóteo 5, 23, ele tinha uma enfermidade no estômago. Muito provavelmente por conta da região, a água era uma água ruim, não era uma água potável, plenamente potável. Havia poluição na região e provavelmente então ele teve problemas de estômago. E por mais que o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus usado com os dons de cura, ele aconselha o seu discípulo a tomar vinho para cuidar do seu estômago, porque a água que ele tomava era uma água ruim. E o vinho, naquele contexto, de uma qualidade muito boa, era medicinal. Paulo não espiritualizou. No Antigo Testamento, você pode notar lá em Deuteronômio 22, 8, quando na lei de Moisés pedia-se para que as casas com terraço, que eram construídas com terraço, essas casas precisavam ter parapeitos, muros, muretas. Assim como nos prédios altos hoje, prédios de tantos andares, precisa-se de telas. Não tem que espiritualizar nada. Na própria lei diz, se é uma casa com terraço, faça parapeitos. Em outro lugar, por exemplo, Deus protege as nossas vidas? Sim, protege. Mas como diz lá no Salmo 127, Ele pede para que tenha sentinelas e vigias na cidade, na sua casa. Você acabou de entrar aqui no nosso salão, para o nosso tempo de culto, e certamente que você disparou o alarme do seu carro. Você saiu da sua casa e você trancou bem a sua casa. E parabéns, é exatamente isso. Nós somos crentes, nós confiamos em Deus, no Deus que protege, mas Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Não terceirize para o reino dos céus, para um reino futuro, a plenitude de realidades que já podem ser desfrutadas agora. Então, se você não espiritualiza a segurança de Deus na sua vida e você dispara o alarme do teu carro, por que você está negligenciando os cuidados do teu corpo? Não espiritualize. Faça a sua parte. Em quarto lugar, nós vamos entender então que há situações que nós devemos entender, e aqui eu preciso fazer uma pausa a despeito disso,
Porque há situações que fogem ao nosso controle. Há situações que fogem ao nosso controle, ao cuidado do nosso corpo. Por exemplo, o espinho na carne, quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 de Coríntios 12, no versículo 7. São provações que Deus permite. Uma doença, uma enfermidade que veio. A Bíblia fala lá de espinho na carne. Um acidente, imprevistos que afetam a nossa integridade física, foge o nosso controle. Um acidente de carro e a pessoa fica paraplégica. Pode acontecer. Contextos difíceis e opressores na sua vida. Talvez você conviva com pessoas imorais no seu trabalho. Talvez você conviva com pessoas deprimentes, pessoas que vivem reclamando, murmurando, e isso, quer queira ou não, vai afetar o seu psicológico. É incontrolável você conviver com pessoas assim. E é pior quando talvez pessoas convivam com gente assim dentro da própria casa. Há situações que fogem ao nosso controle em ambientes não favoráveis. Situações tóxicas, como por exemplo, talvez você conviva com pessoas fumantes. Você está no comércio e você convive com pessoas que fumam. E talvez em algum momento da sua vida você vai sofrer as consequências da toxicidade da nicotina. Talvez você trabalhe num contexto de trabalho de risco, com produtos tóxicos. Ok? Então entendam que há situações que fogem ao nosso controle. E não é disso que nós estamos falando. Mas ao mesmo tempo nós devemos compreender que as circunstâncias não determinam a nossa qualidade de vida e reação diante dessa realidade, seja a pior possível. Tem como você conviver com uma pessoa fumante e você desintoxicar o seu corpo. Há produtos naturais que te ajudam. É possível. Se você conviver com uma pessoa extremamente murmurosa, deprimente, você consegue filtrar as suas emoções. Você tem que treinar isso, você tem que se preparar para isto. Agora, dentro desse ponto do quarto lugar aqui, há situações que podemos ter o controle. E é aqui que está a chave. Há situações, há contextos que o controle está nas nossas mãos. E Deus nos abençoa, Deus nos dá direcionamento para que a gente tenha o controle da nossa situação. Em primeiro lugar, você pode ter o controle do seu estilo de vida. É você quem decide o estilo de vida que você vai ter, ou a quantidade de tempo que você passa no celular, na televisão, jogando a sua vida e o seu tempo fora. O seu estilo de vida quanto à morosidade, quanto à ociosidade, a não se mexer e não se movimentar. Cabe a você determinar o seu estilo de vida, a construção dos seus hábitos. Em segundo lugar, cabe a você proteger a sua mente e o seu coração em contextos tóxicos. Cabe a você a prática da santificação, isso é bíblico. E como é terapêutico a vida de oração e como a prática da leitura da palavra e a vida de oração traz saúde para o nosso corpo, é vida para a nossa alma, é terapia gratuita para todos aqueles que estão em Cristo. O Senhor que nos abençoa, aonde você estiver, você pode debruçar na presença dEle, desabafar toda a toxicidade dentro da sua alma e do seu coração. Nesse contexto, memorização de versículos é uma prática que a gente precisa voltar a bater nesse martelo com a igreja. É provado cientificamente que a velhice, a boa velhice de pessoas que leem, de pessoas que memorizam, de que põem a massa cefálica, que é um músculo para funcionar. E olha só, que Deus maravilhoso que nos deu o desafio de um texto que é bíblico, um texto que é literal, é uma gramática. A gente precisa lê-lo, memorizá-lo. Memoriza textos, faz a sua cachola funcionar. Aliás, esses textos vão ser bênção, vai ser uma espada, é o fogo do Espírito. Nos momentos da sua provação, você memorizou o texto, é saúde mental, é saúde espiritual para a guerra do dia a dia e para a prevenção futura
contra o mal de Alzheimer, por exemplo. Cabe a você controlar a sua alimentação, a sua atividade física. Sabe uma coisa legal que está acontecendo nos grandes centros? As pessoas estão trocando carro por bicicleta para ir para o trabalho, por força da circunstância. E no final das contas está sendo uma grande bênção para essas pessoas. Pessoas que moram em Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, que são grandes capitais, que a pessoa precisa andar grandes percursos ou até pequenos percursos, que de carro a pessoa levaria 1, 2 horas, de bicicleta ela leva 20 minutos. E ela já está praticando exercício. Crie o hábito, talvez uma vez por semana, deixa o teu carro em casa, vai poluir menos o ambiente e você vai cuidar da sua saúde. Sem falar na questão do controle que cabe a você de descanso e lazer. Descansar. E eu desejo, nesses próximos encontros, te ajudar a pensar no fato de que você precisa, sim, pensar na possibilidade de quando você voltar para casa depois de um dia de trabalho, troque o uniforme do profissional, deixa lá na empresa, deixa dentro do carro, entra para sua casa, seja pai, seja mãe, aprenda a descansar e a ter lazer com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Isso é bíblico. E está sob o nosso controle, só depende da gente. Em quinto lugar, entenda então que Deus tem um plano real, literal, para o nosso mundo natural. Então para de espiritualizar a vida cristã. Não adianta orar e não colocar nada em prática. Vir em todos os cultos, aprender da palavra, mas não entender que o plano de Deus é real, literal, para o nosso mundo natural. O impacto do Evangelho deve alcançar a sua vida. E eu te mostro por 2 razões que o plano de Deus ele é real e literal e ele deve alcançar o nosso mundo natural. Primeiro, começando com o fato de que Deus projetou esse plano no jardim do Éden, formando o homem do pó. Ele não criou seres espirituais tão somente. Ele não projetou na criação um universo transcendental. Ele criou um universo literal, humano, material, que caiu no pecado e hoje está sob o maligno, mas que ele deseja restaurar, como nós lemos nos versículos que solidificou a nossa conversa aqui. Então começou no jardim de forma literal, e veja só, esse texto eu quero que nós lemos. Vai lá para Apocalipse 21, 2. O Deus que começou o plano, criando fisicamente o universo, Ele vai completar este plano trazendo uma cidade santa, uma cidade real, a nova Jerusalém, que vem descendo dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Essa é a visão da revelação lá em Apocalipse. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada. E você lê o Apocalipse, você vê que a nova Jerusalém, fisicamente, real, do povo de Deus que vai ser ressuscitado e vai governar com o Senhor nesse lugar, nesse reino, que não haverá mais choro, mais dor, mais lágrima, e a redenção de todas as coisas vai se tornar plenamente naquele dia. Mas Deus já está fazendo isso agora. Aproprie-se daquilo que Deus já está fazendo. O projeto que começou no jardim e que vai se completar na nova cidade, na nova Jerusalém, mas que ele já se manifesta entre nós. Por que nós estamos negligenciando esse cuidado integral? Não espiritualize mais. Talvez com medo de, como crente, achar que você está, então, cuidando demais da aparência terrena da sua vida. Espiritualizando, achando que Deus e o plano de Deus não faz parte da nossa vida, da nossa saúde. É claro que o foco não é a aparência, o foco não é a estética, é uma consequência.
A saúde integral reflete o Criador e o seu plano no nosso meio. E para concluir, você precisa entender uma coisa. Entenda que o calendário da terra precisa estar alinhado com a agenda dos céus. Em outras palavras, entenda que o seu calendário humano, debaixo da graça de Deus, alinhado com o reino de Deus, dá certo. É uma questão de alinhamento, é uma questão de programação. Você se alinha com Deus, você se organiza com o Senhor, todos os planos celestiais de Deus em Cristo Jesus se manifestam na nossa vida terrena. E nós precisamos entender isto. Se você está com problemas reais em sua vida, em seu corpo, se você tem tido problemas de comportamento com seu filho, com seu marido, se você tem tido situações pelas quais você tem percebido que essa passagem terrena é só sofrimento, é só dor, física, mental, espiritual, nós vivemos na geração X, YZ, sei lá qual for, que mais sofre de doenças mentais. E não adianta espiritualizar jogando ou na conta de Deus, ou jogando na conta do destino, ou jogando na conta da genética da família, ou jogando na conta das circunstâncias. Não dá. Cabe a nós gerir as nossas emoções. É espiritual, é plenamente espiritual. Vai ler lá Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito Santo. O fruto da carne é o quê? É descontrole, é sofrimento, é imoralidade, que causa danos físicos e espirituais e mentais a toda a humanidade. Agora, o fruto do Espírito é amor, é paz, é domínio próprio, é alegria, é felicidade, é fruto do Espírito Santo que produz realmente, literalmente, saúde física, mental e espiritualmente. O Deus que em Cristo veio redimir todas as coisas e nos deseja encontrar conservados integralmente corpo, alma e espírito. Então, peça a Deus que o calendário da terra, o seu, se alinhe com a agenda do Senhor. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Plano de paz, plano de futuro, plano de saúde, plano de qualidade de vida, em que toda e qualquer consequência, tirando aquele parênteses de situações que fogem ao nosso controle, do espinho na carne, de um acidente, de situações que não cabe a nós, tudo que cabe a nós, nós devemos fazer. Devemos ser bons mordomos de administrar aquilo que Deus criou. O nosso Criador tem um plano para nós. Sua obra de redenção, ela é integral. Faça a sua parte, pois Deus já estabeleceu a dele. Deus deseja o melhor para você. Nunca duvide disto. Não está na agenda, no calendário de Deus, morte, doença. Jamais. Absolutamente não. Doenças mentais, depressão, ansiedade e todas as crises e síndromes. Deus nos criou para termos vida e vida em abundância. É fruto deste mundo, desta vida carnal, de um mundo que jaz o maligno, produzir morte, doença, enfermidades. Por exceção, quando é Deus quem realmente permite o espinho, para nos provar, e isso faz parte do seu plano futuro e redentivo, mas no que cabe a nós, faça mudanças reais e radicais na sua vida, debaixo da bênção de Deus, como um plano espiritual. Não terceirize, não espiritualize, faça um plano real, desenvolva bons hábitos, e a nossa
missão aqui, o nosso propósito é estabelecer, inclusive, olhando para as Escrituras, grandes desafios que nós podemos fazer e ajudar a nossa comunidade a pensar em passos práticos para mudanças de comportamento, para mudanças de bons hábitos, para deixar maus hábitos e hábitos tóxicos, viciosos, que escravizam a nossa vida, escravizam o nosso comportamento, adoece o nosso corpo, adoece a nossa alma. Vamos caminhar juntos e aprender que Deus quer nos ensinar grandes lições. E uma das maiores lições que eu tenho aprendido a respeito desse assunto é que é tola a pessoa, observe bem, a tolice de uma pessoa que perde o seu tempo, a família e a saúde para acumular bens, para acumular dinheiro, para acumular ganhos, e no final da sua vida ter que gastar tudo para tentar recuperar aquilo que ele perdeu. É tolice, é insensatez. Sabedoria é administrar, como bons mordomos, o nosso tempo, os nossos recursos, a qualidade de vida. Aliás, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para uma próxima geração, ou é a característica de um mundo carnal, que foca nas coisas materiais, que se mata por tecnologias, que se mata por recursos e menospreza a qualidade de vida. Característico de uma geração doente. E aí a gente fica ouvindo o pessoal falar, mas por que nessa época aparece tanto câncer? Por que tantas doenças? É muito simples de responder. Porque nós somos uma geração doente pelas decisões que tomamos, pelas sementes que plantamos. E essa é uma ordem que rege a vida. Nós colhemos aquilo que semeamos. E nós temos semeado como geração doenças, enfermidades. E a igreja de Cristo, e eu oro para que a nossa comunidade seja um exemplo, um testemunho de pessoas, de famílias que dão testemunho, dão lição de vida, de uma família que gere bem a sua alimentação, que gere bem o seu tempo, que tem qualidade de vida, e isso vai produzir glórias a Deus, porque as pessoas vão perceber que essa qualidade de vida faz parte das vossas vidas, e não há hipocrisia, há verdade, a vida fluindo em vós, o rio de água viva que está passando no nosso meio, a vida abundante prometida pelo Senhor, e isso deve acontecer em nós e através de nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos.